É assim que você tem que se ver. E as coisas que a gente ouve também vão determinar isso. Não sai dali da mesma forma. Não assista, ou leia, ou ouça coisas que te façam sentir mal. O mal do século não é a tecnologia, como muitos acreditam, e sim o excesso de pensamento desordenado e ineficiente que veio com ela. Esse fenômeno, pensar demais, muitas vezes subestimado, se revela como algo destruidor e é adquirido no automático, sem as pessoas sequer notarem. Elas vão vivendo, a vida vai sendo do jeito que elas não queriam, elas não sabem porquê, nem como resolver, mas eu vou te falar como é que você vai parar de pensar demais e sua vida vai melhorar infinitamente nesse vídeo aqui. Oi, meu nome é Suelen Seraj, eu falo de reprogramação mental com base na Bíblia e garanto que a sua vida vai mudar se você continuar sempre aqui comigo e praticar as coisas que eu ensino. Vambora, que eu já fiz a introdução que eu precisava e é nesse contexto que a gente vai explorar estratégias para cultivar uma mente mais calma e concentrada, que é crucial para viver mais feliz e em paz e enfrentar os desafios do dia a dia, avançando em todas as áreas, tendo vitória diariamente. Se você tem dúvida se é possível viver isso que eu acabei de falar, fica comigo até o final, porque lá no final eu vou falar um pouquinho mais disso. Zygmunt Bauman, autor de Modernidade Líquida, esse livro que eu tô aqui na mão, disse certa vez, ele não escreveu nesse livro aqui, ele só falou numa entrevista, abre aspas, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossas reações a elas. Fecha aspas. Eu não vou recomendar esse livro, que eu li na faculdade, quando eu fiz a faculdade de letras, porque ele tem ali uma certa sabedoria, que eu retirei muitos ouros, mas é para quem quer fazer um estudo mesmo sobre tecnologia, sobre como as relações estão acontecendo atualmente, e um pouco negativo também. Então eu não vou nem recomendar, nem colocar link para vocês não. Mas ele tem razão no que ele disse nessa entrevista, né? Que não são as tecnologias, as redes sociais em si não estão mudando o mundo, mas sim a nossa recepção, percepção e a forma como a gente lida com essas redes sociais, com a tecnologia, a internet e o quanto a gente se expõe a ela, o tempo que a gente fica ali, o quanto de coisa que a gente deixa entrar na nossa mente, absorve como uma verdade, uma dúvida, um mal-estar, uma crença, sem filtrar aquilo, deixando aquilo contaminar, sabe, com cada informação que vem de brinde em um videozinho aqui, outro videozinho ali, essas coisas são alimentos e talvez você esteja se alimentando do pior lixo mental sem nem saber. O que me inspirou a fazer esse vídeo, escolher esse tema, foi uma mensagem que eu recebi sobre esse assunto. A Samira, se não me engano é Samira, né? Comentou o seguinte, em outro vídeo que eu tinha falado um pouco desse assunto também. Ela disse, tenho excesso de pensamento, não consigo desligar. Inclusive eu recomendo esse vídeo que eu falo outra coisa sobre esse mesmo assunto, que eu vou deixar para você assistir depois desse aqui, lá na tela final. E também vou recomendar esse livro aqui para vocês. Puxa, perfeito. Lá no final do vídeo eu vou ler um trecho dele para vocês e já vou dar um spoiler, porque o título é sensacional. Como evitar preocupações e começar a viver, do Dale Carnegie. Mas só quem ficar até o final vai pegar o ouro que eu vou ler aqui dele para vocês e você vai ficar maluco para comprar esse livro. Eu vou pôr o link dele depois na descrição também. Já tá, né? Quer dizer, mas espera eu ler o trecho que aí sim você vai querer comprar ele. Vamos lá. Então vamos aqui para 5 coisas que a Samira vai parar de ter excesso de pensamentos e praticar, e você que tá assistindo aí também. Já tá com o caderno de RM aí? Primeira coisa, anota aí. Evite afirmar o que você quer esquecer. A gente quer vencer, mas não para de se ver daquela forma, afirmar aquilo, reforçar aquilo, pensar naquilo. No caso da Samira e muita gente que passa isso, né? Eu passava. Que escreveu, eu tenho excesso de pensamentos, não consigo desligar. Você tá afirmando e reafirmando e escrevendo aquilo que você quer deixar pra lá, que você quer superar. Então afirma diferente, começa a falar coisas assim. Eu já me vejo com os pensamentos organizados, um a um por vez, e sentindo paz o tempo todo para realizar as tarefas do dia a dia de forma plena, alegre dentro de mim. Segunda coisa para você anotar, visualize-se diferente. Imagina se você fosse uma pessoa serena, que pensa em uma coisa de cada vez, que consegue abrir mão de controlar tudo e consegue deixar engavetado num arquivo mental tudo aquilo que você não pode ou não consegue resolver naquele momento. É assim que você tem que se ver, como essa pessoa que alcançou esse patamar, porque é possível, quanto mais você se visualizar assim. Terceira coisa, atenção ao bom alimento. Não tem aquela frase, você é o que você come? Da mesma forma como o que a gente come no alimento vai fazer com que o nosso corpo seja de determinada maneira, assim também é com o alimento que a gente dá pra mente. Tudo que a gente assiste, ouve, conversa, fala, são alimentos que a gente está colocando na nossa mente. E a nossa vida vai seguir esse curso. Tanto que está escrito isso lá na Bíblia, em Tiago, se não me engano é Tiago 3:4, que a vida é como um navio, que um pequeno leme, que é a língua, é capaz de determinar como é que vai ser a vida, dependendo do que a gente está
falando, né, alimentando a nossa mente com a nossa fala. E as coisas que a gente ouve também vão determinar isso. Esse comentário veio daquele vídeo, né, que eu falei algumas técnicas já, diferentes dessas aqui, para parar de pensar demais e ter uma vida mais plena. E mesmo assim, aquela pessoa querida que comentou não conseguiu absorver, anotar ou praticar. Então ela não esteve atenta àquilo que era um bom alimento para ela já começar a vencer isso que ela escreveu no comentário, mesmo assistindo o vídeo. Dá toda a sua atenção e intensidade para um vídeo desse aqui, para os vídeos do meu canal, das minhas redes e outros bons alimentos que você recebe para sua mente, positivos, que te colocam para cima, te fazem avançar ou te ensinam alguma coisa naquilo que você quer aprimorar, aperfeiçoar na sua vida, sabe? Não aceite terminar um vídeo que é para te fazer bem saindo dele da mesma forma. Ir para um culto, por exemplo, na igreja com uma palavra incrível e sair de lá igual. A não ser que a palavra tenha sido ruim, para a morte, porque isso infelizmente acontece também. Mas se foi uma coisa boa, um alimento bom de vida, não sai dali da mesma forma. Começa a pôr em prática no mesmo momento. Se desafie, quando estiver de frente para esse tipo de alimento, a prestar atenção em cada palavrinha, a pegar cada ouro, como eu falo, né, para vocês. Anota se for preciso, mas decida buscar e praticar aquilo que é bom para sua mente, para você, para sua vida. Quarta coisa, treine sua mente para acalmar. Isso é treino, gente, não é de uma hora para outra. Mas você precisa se empenhar nesse esforço, sim. Se forçar, por exemplo, a pegar alguns momentos para parar de ficar pensando em um monte de coisa, respirar fundo algumas vezes, tentar se concentrar em algo externo que seja bacana naquele momento. Se você estiver numa área externa, se concentra no barulho dos pássaros. Se você estiver num cômodo da sua casa, se concentra no barulho do ar-condicionado, do ventilador. Ou se tiver um silêncio absoluto, tenta contemplar esse silêncio. Se tiver com crianças brincando, igual eu tenho 3 aqui em casa, tenta ver o tanto que elas estão se divertindo, sorrindo e concentra naquele único pensamento ali. A Bíblia fala sobre observar os pássaros. Essa é a famosa meditação ou observação, como queira chamar. A Bíblia fala de observar e também fala de meditar em situações diferentes. Medita, por exemplo, no que a Bíblia diz, pensa numa única promessa naquele momento ali seu de meditação. Deus fala, não temas. Então eu vou aqui treinar minha mente e falar, eu não temo, eu não tenho medo de nada. Respira fundo, fala, que bom é viver sem ter medo. Deus, obrigado porque eu vivo em paz. Só com esse pensamento, com essa promessa, entende? Ou qualquer outra promessa que você queira celebrar, qualquer outra verdade positiva, qualquer afirmação incrível, mas a Bíblia eu acho sensacional a gente usar para isso. Eu ensinei no meu curso como é que eu faço isso, quais os melhores momentos do dia para fazer isso com a nossa mente. O link tá na descrição. Nós vamos pro próximo passo. Quinto item, recuse-se a comer lixo. Não assista, ou leia, ou ouça coisas que te façam sentir mal. Cobrado, acusado de não estar fazendo algo, de não estar alcançando, de estar aquém, de estar longe de tal objetivo. Até coisas boas para sua mente, mas que chegam na hora errada, ou de uma forma muito profunda, que você não consegue muito entender e acaba bugando sua cabeça. Pode ser algo bom sim, mas talvez tenha chegado no momento errado. E bugar sua cabeça naquela hora não vai ser o ideal. Vai tirar a sua paz, te trazer muitos pensamentos. Não come esse lixo, que é uma coisa boa, mas tá na hora errada, então virou lixo. Fica tranquilo ou tranquila, que se você não tá se sentindo bem, porque é muita informação pro momento, mesmo que sejam boas, você vai deixar aquilo pra lá, pra não virar um bug na tua cabeça e não te tirar a paz, e no momento certo, Deus vai trazer aquilo à tona pra você novamente. Eu já vivi isso milhões de vezes, e Deus sempre traz de volta aquele ensinamento de outra forma, de uma forma mais fácil de entender, ou eu estou pronta finalmente para aquela lição mais profunda, entende? Mas eu não deixei minha paz embora quando ela veio antes, na hora errada, da maneira errada, num tempo que eu não estava preparada. Até quando meu esposo, às vezes, quer me falar alguma coisa que ele já tem sucesso, que ele já entende, mas eu não entendo aquilo e fico meio, assim, contradizendo ele, falando, não, mas eu não consigo fazer isso, ou qualquer coisa assim. Às vezes eu falo pra ele, olha amor, isso que eu tô falando é bom, e eu quero aprender isso, mas não agora. Agora eu não tô conseguindo compreender. Então você tem paciência comigo, por favor, e me fala disso em outro momento de novo? Ou até quando eu tô cansada à noite, gente, ele tenta me falar coisas muito profundas, eu falo, amor, amanhã você volta a falar desse assunto comigo, porque agora eu já tô cansada, não tô conseguindo entender nada. É muito bom a gente se conhecer e poder comunicar pras pessoas o que a gente dá conta e o que a gente não dá, sabe? Nesse quinto item ainda, quando eu falo de recusar lixo, quando alguma pessoa, até que você tem um relacionamento próximo, que te ama e tal, fala coisas que te ofendem, que te magoam, e você puder ter a oportunidade de falar pra ela, olha, a forma como você tá falando, ou isso que você tá falando não tá me fazendo bem, você poderia parar?
Isso também pode ser muito eficaz para você conseguir recusar alguns lixos que a pessoa te ama, mas sem querer acha que tá te ajudando, mas não tá. E você pode falar isso com respeito e carinho para ver se ela compreende, sabe? À medida que a gente é inundado por informações e estímulos o tempo todo, a capacidade de manter a paz e fazer reflexões mais profundas se tornou algo em extinção para praticamente todo mundo. Pelo menos para a maioria das pessoas que não param para perceber isso. Como você que está assistindo aqui, não vai cair nessa. Mas quando alguém consegue sair da massa, manter reflexões profundas e viver em paz, vira até um negócio meio extraterrestre, sabe? Gera estranhamento nos outros. Quando eu ouço pessoas como Augusto Cury, que fala que vive desfrutando a vida, que consegue aproveitar a família dele, eu vejo que as pessoas enchem os vídeos dele de comentários desse tipo. Até parece que isso é possível hoje em dia. Ele consegue porque é famoso. Pra ele as coisas são fáceis. Perdão, Augusto Cury, mas eu ainda duvido de quem diz isso, que vive em paz e desfruta de todos os dias da vida. Eu mesmo, quando eu falo nas minhas redes sociais que eu me sinto em paz e realizada, por conta de manter pensamentos ordenados, mais positivos e ter leveza na minha vida espiritual, eu recebo muita gente que já conhece meu trabalho há um longo tempo, que tá aprendendo comigo e aplaude, fala, nossa, eu quero isso, e vai pegando meus conteúdos para viver isso também. Porém, eu recebo várias mensagens de gente zombando ou duvidando de que eu vivo assim mesmo, sabe? Se eu não sou mais uma daquela do Instagram que só mostra a parte boa na vida, na tela, e tá vivendo uma nhaca por trás. Mas, gente, é possível sim viver em paz, viver feliz, pleno e conquistando e avançando na vida. Viver com um relacionamento agradável e maravilhoso. O meu casamento é um paraíso na Terra. Minhas filhas são as filhas mais incríveis, obedientes, maravilhosas do universo. O meu trabalho na rede social está sendo reconhecido. As pessoas estão comprando o meu conteúdo porque tá vendo que tá mudando a vida delas. As pessoas que trabalham comigo, nossos funcionários, percebem que eu sou assim o tempo inteiro, gente. Até quando tá em crise, eu tô rindo e tô indo de bom humor para resolver. Eu e o Augusto Cury e outras pessoas aí, a gente não é extraterrestre. A gente só escolhe pensar melhor que a maioria, refletir mais em coisas legais, uma de cada vez. E isso reflete em tudo na nossa vida. Eu vou falar por mim. Isso faz tudo dar certo na minha vida. Quando algo dá errado, eu tenho esse pensamento positivo, eu tenho essas atitudes de vencedora que Deus me ensinou a ter, e eu ensino pra vocês, e aquilo que deu errado vira muito mais certo. Vira, assim, tipicamente, tudo coopera para o bem. Um estrago que vem faz algo incrível acontecer, que se não tivesse acontecido aquele estrago antes, esse algo incrível não chegaria pra mim. Como eu prometi, eu vou ler uma página desse livro aqui agora, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Vamos lá pra página. A gente tá falando aqui, né, sobre como não pensar demais, não ter excesso de pensamento e viver em paz, desligar aquele turbilhão de coisas na mente. E olha o que tá escrito nesse livro aqui. Relaxamento e recreação. São duas boas coisas pra gente fazer, que eu faço, inclusive, pra caramba. As forças mais relaxantes e revigorantes são uma religião saudável, ou seja, uma vida espiritual leve, que é o que eu falo pra vocês, né? Sono, música e riso. Aí ele explica aqui o que ele acabou de dizer. Tenha fé em Deus, aprenda a dormir bem, ame boa música, veja o lado engraçado da vida e a saúde e a felicidade estarão com você. Gente, eu vou deixar o link desse livro na descrição, porque você precisa ter ele na sua cabeceira. Mesmo que você não saiba se vai ler agora, mas já compra, sabe? Ele falou para apreciar uma boa música, e eu faço muitas músicas para vocês que eu fico cantando aqui no dia a dia, outras que eu tenho numa playlist lá do Spotify. Vou colocar o link da playlist do Spotify também na descrição para vocês acessarem, né, de músicas de pessoas famosas, porque eu faço essas coisas. E sobre ver o lado bom da vida, o lado divertido, Jesus falou, tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É ter bom humor. Às vezes pode estar acontecendo tragédia na minha vida, eu vou levar a sério, pra quê? Pra ficar no buraco? Eu vou dar risada. Tá tão trágico às vezes, dependendo da situação, né? Porque tem coisa que não dá pra rir, mas assim, o que não dá pra rir eu levo com leveza e falo, Deus vai cuidar disso aqui. Mas o que der pra rir, gente, briguei com tal pessoa. Ué, faz parte da próxima, né? Quem é próximo briga mesmo, tem essas cracas mesmo. Mas vamos seguir pra resolver, ou esperar a hora certa de ir lá e ver o que acontece. Bom humor. Não é o fim do mundo, é uma programação que eu gosto bastante. Isso não é o fim do mundo, então vamos resolver. E lembre-se, quando a gente agradece, coisas boas acontecem. Quando a gente reclama, coisa ruim a gente chama. Vamos só agradecer. Tchau, gente!